É tanto escândalo acontecendo nesse governo do Lula, principalmente agora, né? Esse escândalo do INSS, que tem tudo para ser pior do que o mensalão, que as pessoas às vezes não dão a devida atenção a outras coisas que acontecem paralelamente. No Senado, o senador Eduardo Girão organizou uma audiência pública para debater e escutar testemunhas e pessoas para falar a respeito da perseguição do Alexandre de Moraes, do desrespeito dele à Constituição. Inclusive, dentre essas pessoas que foram convidadas, estava lá o Eduardo Tagliaferro, que é aquele coitado que trabalhava para Alexandre de Moraes e agora tem medo de ser assassinado ou sequestrado. Inclusive, ele nem compareceu e mandou um áudio explicando por que ele não iria comparecer, porque estava preocupado com a segurança dele. Sem falar outros áudios onde ele fala que o que ele sabe é o bastante para derrubar todo mundo e que por isso ele teme pela própria vida. Recebi aqui também um áudio encaminhado pelo senhor Eduardo Kuntz, que é o advogado do Tagliaferro. Então, autorizado pelo advogado, eu quero botar esse áudio, que também é um áudio do Tagliaferro, e parece que ele está assistindo também essa audiência, né? Então, vamos ver se conseguem ouvir melhor aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eduardo Tagliaferro que está falando. Queria agradecer o convite que recebi através do meu advogado, Dr. Eduardo Kuntz. Infelizmente, não pude comparecer por questões pessoais e também pela preservação da minha segurança, da minha família. Mas, em um momento oportuno, estarei aí à disposição de todos dessa comissão para que vocês possam fazer as perguntas. Alguém está ligando. Que desejam e obter as respostas que precisam. Tá ótimo? Uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus. Embora ele não tenha ido, outra pessoa foi, o Glenn Greenwald, que deu um relato chocante. Todo mundo sabe que Glenn Greenwald tinha várias provas, né, e evidências de coisas ilegais que estavam acontecendo ali embaixo do nariz do Alexandre de Moraes, quando surgiu aquele Twitter Files. Mas ele acrescentou mais alguns detalhes hoje. Inclusive disse que a imprensa sofre ameaça quando ele queria postar ou publicar o que ele sabia. Isso tudo, gente, entenda, tá? Não confunda. Tudo é para salvar a democracia. Porque se não houvesse essas ameaças da imprensa, essa censura para impedir que jornalistas publicassem o seu conteúdo, a democracia poderia correr um sério risco. Quando o ministro Moraes abriu uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade de nossa fonte, não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que a polícia do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Célia Peal, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva nas autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi jornalistas sendo formalmente incluído na investigação. Não estou falando que necessariamente que somos os alvos da investigação, mas obviamente quando a polícia é mandado para questionar, para chamar para depoimento jornalistas sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande, bem grave para criar esse clima da intimidação. E isso aconteceu. Como você viu, esses foram apenas duas partes da audiência pública que mostra que o Brasil já não é uma democracia há muito tempo. A questão é, ainda dá tempo de resgatar o pouquinho que sobra e talvez reconstruir um país realmente democrático? Eu acredito que sim. É por isso que nesse dia 7 de maio, às 16 horas, na torre de televisão em Brasília, nós vamos iniciar ali a nossa caminhada em direção ao Congresso. Uma caminhada pacífica. Eu sei, muita gente fala, quarta-feira não dá muita gente, mas é justamente por isso que tem que ser. Porque domingo é fácil de ignorar. Agora, numa quarta-feira, com os deputados e os senadores no Congresso, vai ficar impossível de ignorar ou fingir que não aconteceu
uma manifestação em Brasília, um ato pacífico, justamente para resgatar a nossa democracia, para salvar essas famílias que estão sendo perseguidas pelo 8 de janeiro e principalmente para proteger o nosso presidente, porque eles vão fazer de tudo para impedi-lo que ele volte à presidência. E o Brasil quer ele de volta, não quer? Então a gente tem que agir. Dia 7 de maio, lá em Brasília.